capítulo 5. E antes de lermos, eu queria só trazer à sua memória que Paulo escreveu essa carta para os cristãos de Roma, na Itália. E ele não tinha ido nessa igreja quando ele escreveu essa carta. Ele gostaria de ter ido, mas não tinha ido naquele momento. Mas ele, sabendo já da fama da igreja, uma igreja que começou ou através dele indiretamente, alguém que ele levou para Cristo daquela igreja, daquele local e foi lá e começou a igreja, ou pessoas que se converteram antes mesmo de Paulo e voltaram para aquela área e começaram uma igreja. Mas o fato é que a igreja já existia, mas precisava de orientação. E o que Paulo está ensinando, irmãos, é sobre a justificação, sobre a justiça de Deus. Esse é o tema da carta, tá? O assunto da carta é a justiça de Deus. No capítulo 1 até o 3, fala da necessidade que todos nós temos da justiça de Deus, necessidade que os romanos, que todo ser humano tem da justiça de Deus, porque somos condenados, todos nós somos pecadores, todos nós, sem exceção. E aquele texto famoso, Romanos 3,10, que termina: não há um justo, nenhum sequer, ninguém. E aí, por causa dessa necessidade, Paulo então começa a falar da justificação que Deus nos dá, que Deus providencia essa justiça, já que nós não conseguimos por nós. Então, no capítulo 3 até o 5, vai falar dessa provisão de justificação que Deus nos traz. E no capítulo 5 vai falar das bênçãos da justificação. Muitos cristãos, irmãos, vivem a vida cristã, vêm em volta da igreja, têm uma rotina, vivem até uma tradição cristã, sem se aperceber do que Deus já fez para ele. E às vezes procurando e pegando migalhas por aí, achando que está faltando alguma coisa, sendo que Deus já nos preparou tudo o que precisamos. E nós devemos lembrar, aprender e lembrar do que já temos, ao invés de ficar procurando, mas aproveitarmos, sermos gratos e usufruirmos das bênçãos espirituais que já temos. E vivemos na plenitude. Então Paulo quer trazer isso para todos nós, ele quer ensinar os irmãos para que tenhamos convicção nas bênçãos que o Senhor já nos deu. Então essas bênçãos, nós já falamos delas, né? No capítulo 5. A primeira é a paz com Deus. Quando você é justificado, você tem paz com Deus. Mas alguém pergunta, o que é justificação? Que palavra comprida, né? Sim, a gente costuma falar salvação, né? Falar mais simples. Mas na verdade, o termo correto seria justificação. O que quer dizer isso? Eu vou ler aqui, tá? É o ato legal, judicial, em que Deus declara, sobre a base da justiça de Cristo, que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Em Cristo, tudo que Deus requer de nós foi satisfeito. Sozinho não conseguiria, sozinho você não conseguiria, não conseguiríamos com o nosso esforço, com as nossas obras, porque são como trapos de imundície, nós não temos bondade em nós, mas porque Jesus é perfeito e Ele é justo, Ele veio e Ele tomou a nossa culpa, o nosso pecado, Ele se fez pecado por nós. Então nós temos, irmãos, essa bênção, esse ato de Deus em olhar para nós, porque Deus é santo, Ele não se mistura com o pecado, nunca se misturou e nunca vai se misturar. Mas Ele não abriu exceção para nós. Ele, na verdade, enviou o seu Filho para que o Filho dele, justo, se tornasse pecado, para que nós pudéssemos ser justos, justificados. Então é um ato de Deus, não é meu, é de Deus. Eu recebo pela fé em Cristo. É uma vez só, você não tem que ficar tomando essa decisão para sempre. Você que aceitou Jesus, é uma vez que você faz na vida, não precisa ficar toda semana, todo mês, uma vez por ano, é uma vez para sempre. É completo, é perfeito. Jesus disse, está consumado na cruz do Calvário, Ele terminou tudo, irmãos. Quando você recebe a bênção de Deus, da salvação, da justificação, é completo. E é instantâneo, não é um processo, tem que ir um pouquinho de cada vez. Irmãos, é de uma vez. Quando o ladrão morreu na cruz, Jesus disse uma coisa para aquele homem ladrão, que não era nem membro de igreja, não era nem batizado, mas ele se arrependeu e creu. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem recebeu, de uma vida de pecado, de crimes, recebeu a justiça de Cristo naquela hora, só por se arrepender e crer. Então, irmãos, é instantâneo. Então, o que envolve a justificação, irmãos? Envolve que Deus tira coisa de você e põe coisa em você. Vamos para simplificar as palavras. Ele tira, Ele perdoa, Ele nos redime
dos nossos pecados, nos perdoa dos pecados, Ele quita a nossa dívida. Então a dívida que tínhamos não temos mais, Ele cancelou. Não é gostoso ter dívida cancelada, irmãos? Está devendo para alguém? É muito ruim estar devendo, né? Mas já pensou se a pessoa chega em você e fala, ó, está cancelado, está pago. A dívida eterna que tínhamos como pecadores para com Deus Santo foi quitada, irmãos. Não temos mais um centavo para pagar para Deus no sentido espiritual. Glória a Deus, irmãos. Isso não tira um peso das nossas costas? Mas além disso, além de Deus tirar o que tínhamos dessa dívida, Ele colocou, sabe o que em nós? Ele imputou, Ele colocou a justiça do Filho dele em nós, em mim. Ou seja, quando o Pai olha para nós, Ele não nos vê mais, Ele vê o Filho dele, Jesus. A justiça do Filho dele, o perfeito, Ele vê em mim, vê em você. Por isso nós somos, em Cristo, filhos justificados. Que bênção, irmãos. Já podíamos fechar a Bíblia e ir embora cantando aleluia, glória a Deus por isso, né? Então nós éramos inimigos, agora somos amigos. Nós temos paz com Deus, não estamos em guerra mais. Estamos em paz com Deus. Primeira bênção. Segunda, temos entrada à fé, a esta graça. Acesso à graça. A graça que recebemos para aceitar Jesus é a que nos mantém todos os dias na nossa fé, na nossa vida cristã. E temos acesso toda hora. Você precisa falar com Deus, você fala agora. Você não precisa de intermediário, não precisa de ninguém mais. Não precisa de sacerdote, não precisa de ninguém interferir. Não precisa de santo. Você tem a graça de Deus disponível para você. O véu se rasgou de cima para baixo. Outra coisa, agora você já se alegra no que vai acontecer. Você pode agora aproveitar as bênçãos futuras, que você vai para um céu, um lar que Jesus foi te preparar. Um corpo glorificado, que não tem doença, um corpo que não vai sofrer mais. Tudo isso é a esperança da glória de Deus. Isso vai acontecer, irmãos. Não é talvez, quem sabe, não, irmãos? É expectativa, é só cronometrar. Igual o timer que a gente colocou para começar o culto, né? Deu 0 segundo, a gente começou. Hoje deu, né, irmão? Mas em 1 segundo já começou o culto. É só questão de tempo, não é se, é quando. Enquanto você está esperando, louva, sirva. Nos regozijamos na esperança. Outra bênção, nós nos gloriamos nas tribulações. Lembramos que nós não estamos lá ainda. Enquanto estamos aqui, sofremos. Passamos por lutas, irmãos. Todos nós passamos. O mais novo até o mais velho. O pastor passa por lutas. O pastor fica doente. As ovelhas ficam doentes. Nós passamos por lutas na área financeira, trabalho, família, tudo isso, irmão, são lutas. Algumas das tribulações vêm porque nós buscamos, consequência dos nossos pecados ainda, nossas decisões. Mas muitas vêm porque Deus permite. Deus usa todas para o bem dos que amam a Ele. E Deus usa as lutas para nos lapidar, para nos deixar mais parecidos com Jesus, para desenvolver em nós paciência, experiência e mais esperança ainda. Está vendo como que até as tribulações o crente pode louvar Deus, se regozijar por ela e também ter certeza do amor de Deus, irmão. Se você tem dúvida de que Deus te ama, leia mais a palavra dele. É a carta de amor para você, para mim. E nós podemos ter certeza porque Deus repete, Deus confirma com o Espírito Santo, através da palavra de Deus e através mesmo das nossas experiências no dia a dia. Deus confirma o amor, mas a prova maior do amor não é porque Deus tira os problemas ou porque Deus responde às orações do jeito que a gente quer. É cruz. Você quer saber se Deus te ama? Olha para a cruz. Ali foi a maior prova do amor de Deus. E hoje, e são as duas últimas bênçãos nesse texto, a gente vai falar sobre isso. Salvação da ira de Deus. Seremos salvos da ira de Deus. Então, meus irmãos, diz assim o texto: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus tem a ira dele. Deus é amor, amém, irmãos? Isso é inegável, mas Deus também, ele se ira contra o pecado. Uma ira justa, porque ele é santo e é perfeito. E o pecado não ajuda em nada, ninguém, só atrapalha. E Deus odeia o pecado, irmãos, por causa justamente disso, porque é uma afronta à santidade dele.
E Deus fez algo para solucionar o pecado, mandando os filhos dele para morrer na cruz. Mas Deus também ele vai pesar a mão, ele vai punir o pecado e aqueles que se voltam contra ele. Ele não quer que isso aconteça, mas isso vai ser feito. Então Deus ele é paciente, Deus continua irado hoje, irmãos, mas por que ele não põe a sua ira em prática no sentido de condenação? Porque ele é paciente, ele é gracioso, é amoroso, está esperando para que mais pessoas ouçam essa mensagem e saia do estado de inimigo e se torne filho. Enquanto isso não acontece, Deus está segurando, ele é longânimo, ele é paciente, ele ama, irmãos, ele espera, ele não é vingativo, ele não é punitivo, ele é gracioso, ele espera. Muitas vezes os crentes são vingativos e punitivos, mas ele não é. Então ele nos ensina também, assim como ele é, nós temos. Mas Deus, ele se ira, é uma ira justa, uma ira mais do que certa. E aí o texto diz, muito mais agora, tendo sido justificados, seremos por ele salvos da ira. Então, a ideia aqui, irmãos, muito mais agora. Deus, ele já nos abençoou e ele vai nos abençoar mais ainda. Cristo nos justificou agora. E lá na frente nós vamos receber um livramento muito grande, porque no dia que Deus for julgar todos, nós vamos ser livres, libertos. Nós vamos passar em branco, podemos dizer assim. Nós não vamos ser julgados por julgamento do grande trono branco. A gente vai falar disso. O nosso julgamento, irmãos, vai ser para receber galardões, que é um outro julgamento. Mas a salvação nunca vai se perder. Tá? Os cristãos, aqueles que se escondem atrás da cruz de Cristo, aqueles que estão salvos, remidos, lavados pelo sangue de Jesus, só vão receber bênçãos, irmãos. Isso é graça de Deus. Mas devemos não nos esquecer que assim como Deus espera que muitos e todos se arrependam, nós devemos também arduamente pregar para que mais pessoas venham também fazer parte da família de Deus. Pelo sangue de Jesus, o que isso quer dizer, irmãos? Pela sua morte violenta e substitutiva. Jesus derramou cada gota de sangue na cruz do Calvário para me lavar, para te lavar, meus irmãos. Aquilo é prova constante do amor de Deus. Agora, essa ira de Deus, que é a reação justa da santidade, quando isso vai acontecer? Na palavra de Deus tem vários textos, a gente não vai se delongar muito em todos eles, mas eu queria que os irmãos observassem em Apocalipse 20, quem consegue enxergar aí as letras pequenas. Apocalipse 20, vamos ler todos juntos, do 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar e os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aí nós temos o evento grandioso, futuro, do grande trono branco, é onde Deus vai julgar todos os que não são salvos. Todos os que não são salvos. Porque os que são salvos foram escritos no livro da vida. Mas aquele que não foi achado escrito no livro da vida vai passar por isso. Então você aceitou Jesus como Salvador, você foi justificado porque você se arrependeu dos pecados e creu em Jesus como seu único Salvador, o seu nome está no livro da vida. Esse julgamento não é para você. Mas quantos que você conhece que nunca tomaram essa decisão? Então, irmãos, ora por eles, prega para eles, irmãos. Prega para eles. O tanto que você ama eles, prega para eles. Para que isso aqui não seja com eles. É sério, irmãos, a ira de Deus é real. A ira de Deus é verdadeira.
A ira de Deus é futura. Deus muitas vezes usa problemas na vida das pessoas para trazer eles perto da cruz para tomar uma decisão. Quantos de nós aqui, irmãos, aceitaram Jesus por causa de uma enfermidade, por causa de um problema familiar, por causa de uma crise, né? Então Deus usa os problemas para nos acordar e falar, tá vendo? A vida é curta, a decisão tem que ser agora. Isso é graça de Deus, irmão. Então não reclama quando os problemas vêm, até na vida daqueles ao seu redor que não são crentes. Eu não estou dizendo para você orar para problemas virem, porque eles vêm, mas para Deus usar os problemas, falar, Senhor, tenha misericórdia, quebranta aquele coração. E prega, a tempo e fora de tempo, prega para que a pessoa entenda, escape da ira de Deus. Então, irmãos, é o juízo final, grande trono branco. Sofrimento vai ser eterno, vai ser inferno, que já é separação de Deus, mas diz a Bíblia que vai levar à morte e ao inferno, e jogar no lago de fogo, enxofre, que queima para sempre. Jesus falou muito sobre o inferno. Então não é figura de linguagem. Não é uma palavrinha dura, como o papai fala para o filhinho, para assustar o filhinho, né? Conta a história da carochinha para o filhinho ficar com medo de não fazer mais aquilo. Já viu aquelas historinhas? São mentiras, né? Olha, tem um bicho papão ali, vai te pegar. Quem sabe que não é verdade? Mas, irmãos, isso aqui é real. É real. Por isso que Jesus morreu na cruz. Para que as pessoas não passem por isso. Por isso que a graça de Deus, o amor de Deus é tão grande que está esperando. Está esperando. Então, irmãos, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira quando ela chegar. Então, irmãos, lembremos disso. E que Cristo Jesus suportou toda a fúria e a ira de Deus na cruz do Calvário. Lembra que quando Jesus morreu, ele disse uma frase que simplifica, que ela sintetiza toda a agonia de Jesus. Jesus não sofreu na cruz. O que mais doeu em Jesus não foram os espinhos, irmãos, os pregos atravessados, ficar a noite sem dormir, suar sangue, a traição dos próprios seguidores, o beijo traidor de Judas. Não foi nada disso, irmãos. Foi a pergunta que ele fez na cruz do Calvário. Deus meu, por que me abandonaste? Porque ele nunca ficou separado do Pai, nunca, por toda a eternidade, mas naquele momento ele fez aquilo que era para mim e para você. Ele experimentou a separação do Pai, o abandono do Pai. Porque o Pai nos ama e porque Ele nos ama. Então não devemos desvalorizar isso, irmãos. Devemos levar a sério. Jesus carregou a ira de Deus nas costas dele, porque ele me ama, ele te ama. Por isso devemos agradecer. Agradecer, louvar, servir a Deus. Não ficar entretido com os problemas desse mundo, com picuinha, com briguinha, com rachinha, com coisinhas, enquanto tem gente perdida indo para esse lugar, irmãos, sendo julgado. Então, irmãos, vamos mudar nossas prioridades. Vamos fazer as coisas do jeito que Deus falou. Vamos pregar o Evangelho. Vamos servir a Deus de todo o coração. Não vamos gastar tempo no pecado, não. Vamos servir ao Senhor. E outros textos maravilhosos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Então, irmãos, se a justiça não está sendo feita hoje, seja na política, seja em lugares do mundo, Deus vai fazer. E Ele sabe o que é justo. É questão de tempo, não é se, é quando. Então, irmãos, isso é real. 1 Tessalonicenses 1,10 diz: esperar do céu do seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, irmãos, nós estamos agora aguardando as bênçãos. Quais serão? Primeira coisa aqui, Cristo vem nos buscar, o noivo vem nos buscar a noiva. Nós estamos aguardando, irmãos. Só que enquanto aguardamos, vamos ser egoístas, não. Senhor, eu quero sair logo daqui. Amém, vamos estar lá, na hora de Deus. Mas enquanto não estamos, irmão, vamos servir, vamos trabalhar. Amém, irmãos? Vamos arregaçar a manga, vamos trabalhar. Romanos 8,1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, uma das marcas de alguém que está em Cristo de verdade, alguém que não vai receber de Deus,
é que a vida da pessoa não é uma vida carnal, uma vida que desmerece o sacrifício de Jesus na cruz. Não quer dizer que a pessoa não peca, não. Todos nós pecamos. Mas são acidentes. Não é o estilo de vida da pessoa. A pessoa que peca e nem tem problema na consciência mais. Todo mundo faz. Não, mas na igreja eu sou bonitinho. Eu ponho uma gravata. Né? Não, irmão. Segunda a segunda. Porque Jesus morreu por mim. Jesus passava a noite orando. Ele passou a noite suando sangue. Ele morreu por mim. Que vergonha eu pecar. Que vergonha eu fazer aquilo pelo que Ele morreu. Então, quando nós tropeçamos, devemos, Senhor, me perdoa, levanta e segue em obediência, irmãos. É assim que é a vida do cristão de verdade, mas não é aquela vida dupla, estou dizendo assim. Irmãos, devemos lembrar então de agradecer, que não somos mais parte da ira de Deus. Aí, continuando aqui, nós seremos salvos da ira. E Jesus Cristo, quando Ele nos salvou, irmãos, Ele fez o pacote completo. Ele não só nos salvou e falou, está pronto, você já é filho, agora tchau, tchau e até daqui a pouco. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Ele morreu, ressuscitou, venceu a morte para nos garantir uma vida nova, uma ressurreição. Ele foi as primícias, o primeiro que ressuscitou, para mostrar para nós que é verdadeira a ressurreição e nós vamos ressuscitar igual ele. Receber um corpo como o dele. Então, aqueles parentes nossos que já aceitaram Jesus, que partiram, o corpo está se decompondo, eles vão ganhar um corpo novinho em folha, glorificado. Isso não é esperança, irmãos? Isso é maravilhoso. Enquanto isso, Jesus está à direita do Pai, fazendo sabe o que por nós? Intercedendo por nós. Olha o que diz lá em Hebreus 7:25. Portanto, vamos ler. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus intercede por nós diante do Pai. Ele não só pagou nossa dívida, mas Ele é o nosso mediador intercessor. Ele é o nosso advogado. Tem um texto, 1 João 2,1, diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Que advogado é melhor que esse? Ele tomou a nossa culpa, pagou a nossa dívida e é o nosso advogado. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Eu amo o meu Senhor Jesus. Você não ama? Você não quer viver para Ele? Tudo que eu tenho é dele. Meu tempo, meu talento, tudo. Para que eu vou ficar me desgastando com coisas passageiras? Não é que eu estou falando aqui, larga tudo, para de trabalhar. Não é isso, não, irmãos. Mas como profissional, seja o melhor para Jesus. Porque lá no trabalho, você dá bom testemunho, as pessoas vão olhar e falar, o que é essa pessoa tão honesta? Por que ele faz? Ele quer ganhar o quê? Não, irmão, nós já ganhamos. É por isso que nós somos honestos. É por isso que nós fazemos para Deus. Não é para agradar ninguém, não. É para Deus. Eu amo minha esposa, amo meus filhos, porque eu amo eles. Mas mesmo se eles não me amam de volta, eu vou amá-los, porque isso é o certo. Isso que agrada a Deus. Fazer para Deus. Então, irmãos, tudo o que fazemos, agora outra bênção. Versículo 11, leamos juntos. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Paulo fecha com chave de ouro essa lista de bênçãos. Porque até agora nós falamos das bênçãos, das coisas que recebemos em Jesus. Agora Paulo encerra falando, agora é o fechamento. Nos gloriamos em Deus. Muitas pessoas querem seguir a Deus pelos benefícios que a vida cristã traz, os benefícios que Cristo traz. E Deus dá mesmo, Deus abençoa. Deus é bom, irmãos. Deus abençoa, Deus enche a gente de bênção. Né? Ele quer nos dar de bom e de melhor para a honra e glória dele e para o nosso bem também. Ele tem prazer, assim como eu sou um pai, eu quero ver meus filhos sorrindo, eu vou dar o que tiver ao meu alcance. E você não tem que ter dinheiro para dar o melhor, tem que ter amor. Às vezes você não tem o dinheiro, mas você tem amor, então aquilo que você dá com amor, seu filho percebe. Você pode dar uma coisa simplesinha, mas é com amor. Mas Deus tem tudo, tem o amor e tem tudo.
Então Deus pode dar tudo, mas muitos seguem a Jesus por causa do benefício. O que eu vou ganhar então? Eu vou dar dízimo? Eu quero a bênção de volta. Aí passa um mês, 2 meses, Deus não abençoou, mas o que está acontecendo? Eu vou parar de dar. Por que nós estamos dando? Qual que é o nosso interesse? Nós já ganhamos, irmãos, todas as bênçãos. Vamos ter ruas de ouro, vamos pisar no ouro, irmãos. Para que nós vamos ficar... mas eu vou ter que fazer isso, vou me sacrificar, o que eu vou ganhar? Irmão, nós já ganhamos. Então vamos fazer para Deus, Então, ao invés de sermos o tipo de crente que faz com interesse, vamos fazer com gratidão, sem murmuração, sem picuinha, vamos fazer para Deus. Então, ao invés de fazer por causa das doações de Deus, vamos fazer por causa do doador. Ao invés de fazer por causa das bênçãos, vamos fazer por causa do abençoador. Vamos fazer para Ele, irmãos. Sabe o que eu quero ver no céu? Eu espero que você também tenha esse mesmo desejo. Quando eu chegar no céu, eu não quero ficar olhando. Eu quero ver as portas de pedras. Não, eu quero ver se é realmente o que diz em Apocalipse. Se é o tamanho, medida, se são de pedras preciosas. Irmãos, eu não estou nem aí. Vou pensar assim. Eu quero ver meu Salvador. Eu quero abraçá-lo, eu quero beijá-lo, eu quero amá-lo, eu quero honrá-lo e louvá-lo para a eternidade. Paulo está falando assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos, ou nos regozijamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos essa reconciliação. Então, irmãos, eu queria te encorajar a ter uma vida cristã profunda, um significado cristão muito maior do que aquela coisa medíocre ou pequena, imatura, mas algo que Paulo falou aqui, olha, não somente isso, nos gloriamos em Deus. Deus nos deu a reconciliação, irmãos. E Jesus Cristo é o que abriu o caminho. João 14,6, o texto clássico. Vamos ler juntos. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Glória a Deus por isso. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Ele fez tudo isso para que fôssemos justificados, irmãos. Tudo isso. E para sermos reconciliados, que é o que diz nesse texto. Vamos finalizar com ele. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora eu quero fazer umas perguntas para ficar na sua mente, no seu coração, para quando você for embora, depois do chamunhão, você lembrar. Espero que você lembre, né? Depois de tanta conversa, comunhão e comida, que você ainda lembre dessas perguntas. Que nós não perguntemos para Deus o porquê que eu estou passando por problemas. Porque Deus permite os problemas aqui com um propósito. Nós já falamos, né, irmãos? Nos gloriamos nas tribulações. Então, ao invés de olharmos com essa visão pequena, eu quero só me livrar da dor, dos problemas, que nós perguntemos para quê? Deus, o Senhor está permitindo? Eu vou orar para o Senhor tirar. E vamos orar uns pelos outros. Vamos orar para Deus tirar dor, para nos dar saúde, para dar emprego, para suprir. Vamos orar, irmãos. Essa é a nossa função. Mas e se Deus falar? A minha graça te basta. E se Deus falar isso? Será que te basta mesmo? Então, irmãos, que essa pergunta fique. Pergunte para quê? Não por quê, irmãos. Vamos fazer o nosso melhor para nos livrar da dor. Mas se a dor perdura, Deus é Deus. E a graça dele nos basta. Amém, irmãos? Amém. Outra pergunta. Não murmuremos como o povo no deserto, que recebeu maná e reclamou. Como o povo que viu Jesus multiplicar os pães e reclamou. E nós, muitas vezes, temos tudo na mão e reclamamos. Não sejamos assim, irmãos, sejamos gratos. Mas tem só metade no copo de água. Não, irmão, já tem metade. Glória a Deus. Nós temos tudo para sermos positivos. Eu não estou dizendo que cristão não chora, tem que estar sempre sorrindo. Não, irmãos. Cristão chora sim. Cristão chora. Mas um dia Jesus vai enxugar toda a lágrima. Então pode chorar à vontade. Pode chorar à vontade. Vamos chorar juntos. Né? Chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram. Podemos sim sentir dor e desabafar com Deus, desabafar uns com os outros, mas não vamos ser murmuradores, irmãos. Vamos ser gratos, vamos ser lembrados do que Deus já fez.
E outra coisa, terceira coisa, não duvidemos do amor de Deus. Não duvidemos. Nos comparando com os outros, por exemplo. Ah, mas Deus abençoou fulano. Mais do que eu. Glória a Deus. Alegrai-vos com os que se alegram, amém, irmãos? Não chorai com os que se alegram. Não faça o contrário, não. Alegrai-vos. Se alguém está chorando, chora com ele, mas tem alguém celebrando. Amém, irmão. Estou feliz por você. Ganhou uma promoção. Você ganhou 5 milhões de dólares. Amém, né? Dá um pouquinho para mim, né? A gente nunca fica feliz com a bênção do outro, né? É motivo para nós nos regozijarmos, irmãos. Então, não vamos nos comparar com ninguém. Comparar com o trabalho, com a grama do vizinho que é mais verde, com a família de fulano. Parece que não passa por problemas. Irmãos, todos nós passamos por problemas. Todos nós. Então, o problema que você tem é o que Deus te capacitou para ter. Então, na graça de Deus, levanta, pede força e vai lá. Aí um irmão pode estar do seu lado, dá uma força, dá uma ajuda, dá uma encorajada, às vezes até uma exortada para andar firme. Mas somos assim, irmãos, não vamos duvidar do amor de Deus. E não vamos medir pelos valores humanos, se nós somos amados por Deus, mas pelo amor de Deus na cruz do Calvário. Então, se você duvida do amor de Deus, sempre olha para a cruz. E foi para você. Então é isso que eu queria falar para os irmãos nessa noite. Encerrar aqui com gratidão. Eu peço que você feche os seus olhos, abaixe sua cabeça nesse momento. Se a palavra de Deus, o Espírito de Deus, falou no seu coração, você está aqui hoje à noite, talvez você nunca tomou uma decisão para salvação, para você ser justificado. E Deus falou com você, pastor, eu nunca orei pedindo perdão dos meus pecados e para Jesus Cristo ser o meu único e suficiente Salvador. Eu nunca fiz isso. Mas eu quero fazer agora, quero fazer hoje à noite. Levante sua mão, pastor, ore por mim. Deus tocou no meu coração para eu orar assim. Talvez você já fez isso e você está se esquecendo, talvez ocupado com as coisas do cotidiano, esquecendo dessas bênçãos, deixando-se abater com os ventos dessa vida. Pastor, ore por mim. Deus acendeu a chama de gratidão. Eu quero ser mais grato, eu quero servi-lo mais, com amor, para Ele, não com intenção de ganhar nada. Levanta a mão, pastor, ore por mim. Deus falou comigo. Amém. Amém. Deus nos ajude, irmãos, a vivermos a vida cristã com tudo isso em mente. Oremos, Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela Tua graça. Ajude-nos a vivermos a vida cristã, Senhor Deus, de forma que Te honre. Agradecendo por cada uma das bênçãos que o Senhor já nos deu em Jesus. Que sejamos agradecidos, que sejamos fervorosos, que sejamos zelosos e não percamos tempo, mas preguemos o Evangelho para que as pessoas não passem pelo julgamento do grande trono branco, mas sejam libertos dessa ira, livres dessa ira, crendo em Jesus. Ajude-nos, Pai, como igreja aqui, e todas as igrejas que pregam a Tua palavra, Senhor Deus, façam a mesma coisa. Ajude a fazermos nossa parte para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém.